Oi, gente, estamos ao vivo aqui na página do Prensa de Babel, enfrentando muitas dificuldades hoje com a internet aqui, porque a gente tem uma convidada especial aqui na nossa Semana da Mulher, aqui no Prensa. E essa convidada especial está lá de Brasília para falar com a gente. Eu não sei onde está pior, se está pior aqui em Búzios ou se está pior lá em Brasília, nossa conexão, mas a gente vai conseguir, não importa. Hoje tem uma história de vida maravilhosa para contar pra gente. A Rose é professora e ela já entrou aqui. Conseguimos? Tomara que fique certo. Agora tá bonito. Vamos fazer um teste aqui para ver som e áudio. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem. Vamos ver se eu... Tô te ouvindo bem. Você? Tá, agora tá ótimo. Não vamos perder tempo não, né? Vamos falar logo sobre o que a gente veio falar aqui. A Rose, para começar, é a Rosilene, mas é a minha amiga Rose, que eu conheço desde 2000, e a gente se conhece desde que ela passou no vestibular lá na URGS, e eu venho acompanhando ela nessa trajetória mesmo, que é a distância. A Rose já esteve aqui em Búzios uma vez, né? E ela vai contar pra gente, né? Vamos abrir essa live você contando pra gente a sua história, porque você estava contando aqui, a internet deu ruim e eu fiquei nervosa, porque eu quero ouvir também. E eu imagino que a galera que tá aqui na live também tá doida pra ouvir sua história. Então, Camila, tudo bem? Pessoal de Búzios, boa noite. É muito bom estar com vocês. Dá uma vontade de voltar para passear na beira do mar, colocar Vem os sempre. filhos da Camila dentro d'água no inverno. Muito bom. Então, dá vontade de estar com vocês novamente. Quando a Camila fala comigo de contar um pouco da minha história, eu costumo falar que eu conto a história a partir da perspectiva de uma mulher negra. Então, eu acho que é muito importante a gente fixar o nosso lugar de fala. E o meu lugar de fala é o lugar de fala da mulher negra, o lugar de fala de uma mulher negra hoje que é intelectual, mas que na verdade é filha de uma faxineira e um pedreiro. Então, é deste lugar que eu falo. A minha trajetória é a trajetória de quase todas as pessoas negras nesse país. Eu sou descendente de escravizados. Então, Sim. aos 6 anos, eu conheci a minha bisavó, mãe do meu avô, e a irmã dela. E a irmã dela tinha nas costas as marcas de chicotadas do tempo da escravidão, porque ela chegou a ser escravizada. Então, essa é uma parte da minha história. Eu cresci na periferia de Porto Alegre, e uma periferia em que as possibilidades de emprego, as possibilidades de ganhar dinheiro eram bastante escassas e meus pais trabalhavam muito para nos manter. E eles conseguiram nos manter para fazer um ensino fundamental. Como eu era a filha mais velha, eu logo precisei trabalhar para auxiliar nisso. Então, no ensino médio, eu fiz um curso normal e este curso normal foi que garantiu que eu pudesse também trabalhar, eu estagiava, e assim eu consegui acabar a escola. Sim. Terminei o colégio e fiquei durante 2 anos me preparando para entrar na Universidade Federal. Eu não tinha dinheiro para pagar e eu sou de uma época em que nós não tínhamos as políticas que são muito importantes hoje, como a política de cotas. Sim. Eu entrei na universidade, eu passei no concurso público, eu fiz o mestrado, eu fui morar fora do Brasil, voltei, vim para Brasília e hoje eu sou professora fazendo pós-doutoramento na Universidade de Brasília. De forma bastante resumida, assim, é um pouco Sim. isso a minha história. Aham. Então você é uma mulher acadêmica, vamos colocar assim. Sim, eu hoje, a minha vida ela é uma vida acadêmica. Eu vivo realmente para fazer a pesquisa. Agora eu estou pesquisando a respeito da formação de professores através da literatura. Eu estou acabando o meu doutoramento agora, no mês de abril. Então, o pós-doutoramento, desculpa, ele acaba agora, no mês de abril. E eu pretendo continuar essa pesquisa. A gente já tem hoje outros desdobramentos para ela. Tá, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar se perguntando, né? Você já tocou no assunto de que quando você fez o seu vestibular não existia essa política pública de cota. E
como você se posiciona na questão das cotas? A gente vê muita gente falando contra, ou falando besteira, ou falando coisas que não pesquisa para falar. E eu queria perguntar para você que diferença isso teria feito na sua vida como uma mulher acadêmica? Eu acredito, Camila, que a política de cotas, se tivesse já disponível quando eu entrei, porque em 2003 a gente começa com a lei que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana, e a Universidade de Brasília já também começa a adotar as cotas raciais no seu vestibular. Se eu tivesse sido beneficiada com essa política, eu provavelmente teria entrado antes na universidade, eu não teria pago 2 anos de cursinho, que foram bastante caros, e eu teria vivido muito mais os primeiros anos da juventude. Uma coisa que me toca muito e que muitas vezes as pessoas não falam, a política de cotas ela é uma política reparatória para a sociedade, para os negros, de forma geral. E ela é importante porque sem essa política de cotas, muitos negros vão conseguir chegar em determinados espaços. Eu cheguei, mas o preço que se paga para que se chegue nesse espaço ele é muito grande. Para além do fato de que é mais ou menos é sorte. Eu costumo dizer, eu entrei no curso de letras em 2001, nós fomos 132 candidatos aprovados na Federal do Rio Grande do Sul. Nós éramos apenas 3 estudantes negros. Sim. Eu ia chegar nesse 132 pessoas e apenas 3. Então, aí a gente já vê que há uma disparidade muito grande e a importância da política de cotas, que não é importante somente para negros, ela é importante também para indígenas, ela é importante também para os pobres, porque ela faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Todo mundo passa por uma formação semelhante, mas ela é semelhante, ela não é igual, os acessos são diferentes. Eu queria te perguntar isso, já que você entrou nisso. Isso é uma realidade que não é só de uma faculdade no sul do país, onde a gente tem um número reduzido de estudantes negros. A gente aqui no Sudeste também passa por isso. Mas eu queria te perguntar, como uma conterrânea sua e gaúcha também, e a gente sente essa diferença, como foi essa questão racial no sul do país, que a gente sabe que é menos tolerante em alguns aspectos. Eu queria saber como é que foi para você esse período seu na faculdade como uma dos 3 alunos negros do curso de letras, por exemplo. Se você sofreu alguma dificuldade, se o seu momento na faculdade foi mais difícil. Quando a gente entra, o Sul, ele é engraçado. E muito engraçado. Nós no Sul temos algumas atitudes que não são comuns em outros lugares. Por exemplo, quando se passa no vestibular, se coloca uma faixa na frente da casa dizendo que a pessoa passou no vestibular. E isso é bastante comum. Quando os meninos entram na universidade, eles compram quase que um uniforme. E quando eu entrei na universidade, eu comprei meu uniforme. Então, eu tinha uma pasta, e a pasta, a bolsa, escrito letras URGS. E lá a gente diz URGS, então é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu tinha letras URGS. E eu também tinha uma camiseta, e a minha camiseta também estava escrito letras URGS. E eu estava um dia no campus, logo nos primeiros dias de aula, passeando com meu uniformezinho, só faltava também um boné, e uma senhora me parou para pedir uma informação. E ela olhou para mim e perguntou, você trabalha aqui? Você com o uniforme completo. E eu fiquei um pouco assim, sem saber. Eu fiquei assim, como sem saber, por que ela está perguntando se eu trabalho? Eu disse, não, eu estudo aqui. E ela repetiu, você trabalha aqui? Eu disse, não, eu estudo aqui. Aí a senhora ficou um pouco constrangida, me fez a pergunta, eu dei a informação e eu segui. Mas aquilo ficou me trazendo um incômodo, porque ela perguntou aquilo.
E aí depois eu percebi, a pergunta dela era motivada por uma coisa simples. O que uma negra estava fazendo naquele espaço? Ele não era lugar de negro, e o negro que estivesse ali deveria estar trabalhando. Então, essa sim é a realidade do Sul. Ao longo do curso, eu sofri preconceito, e o preconceito ele não era só uma questão de cor, era uma questão também de classe. Em 2001, as pessoas que entravam na universidade, mesmo nos cursos mais baixos, que eram as licenciaturas, que eram cursos que tinham maior número de vaga e menor concorrência, era um curso que tinha 12 candidatos por vaga naquela época, não eram pessoas ricas, mas elas também não eram pobres. Então eu trabalhei ao longo de todo o curso e às vezes isso não era muito bem visto nem pelos colegas nem pelos professores. Então essas foram algumas dificuldades. Mas eu tive uma sorte muito grande. Eu conheci uma professora, que foi a minha orientadora de mestrado, e essa professora, de uma forma bastante humana, ela fez com que eu lesse algumas coisas que me fizeram entender aspectos de raça e entender o meu contexto, e me incentivou muito para continuar estudando. Então você acha que essa questão de você se colocar como uma, não sei se ativista, mas alguém que compreende todas essas questões, foi uma construção para você também? Talvez a Rose que entrou no vestibular lá em 2001 seja bem diferente da Rose hoje, 2018? Ela é completamente diferente. Quando eu passei no vestibular em 2001, eu até me envergonho às vezes um pouco, porque eu dizia que era mérito meu, porque era o meu mérito de passar as madrugadas acordadas. E hoje eu acho que isso foi sorte. Muitos colegas que também queriam, passaram madrugadas acordadas, mas talvez eles não tenham tido a oportunidade de passar as madrugadas com os livros. Então, muda muito, porque quando você só consegue ter noção de quem você é em relação à classe, em relação a gênero, em relação à raça, conforme você vai se constituindo na sociedade, conforme você vai convivendo com as pessoas. Então, em 2001, eu era uma menina que achava que existia somente homem e mulher, que nascia homem e mulher. Eu não sabia que poderia existir uma pessoa transgênero. Em 2001, eu achava que o meu papel enquanto mulher era, de alguma forma, fazer a faculdade, casar, ter filhos e seguir esse rito que se segue. E hoje não. Depois que você lê, depois que você vive, muitas coisas a gente não aprende apenas lendo, a gente também aprende vivendo. Muitas pessoas têm isso na sua experiência e a gente vai se transformando. E é muito incrível como é que a gente vai se colocando nas situações, né? Eu posso falar também como uma mulher feminista, quando eu lembro das nossas conversas, eu não reconheço também a menina que eu era e a mulher que eu entendo o contexto onde eu vivo hoje. E a gente percebe isso, e ontem na live a gente falava sobre isso, sobre os erros que a gente comete diante disso. E a Sara falava sobre isso também, sobre como essa conversa e a questão da raça e não sei, de como se colocar no mundo também é uma construção também para os negros, né? Não só para os brancos ou para, né? É uma construção de você se compreender aquela pessoa. Algumas pessoas só aprendem quando elas se deparam com o racismo, né? Como aconteceu mais ou menos com você. E outras pessoas que eu tenho no convívio sempre falam isso. Até eu senti aquele primeiro choque e eu não entendi que eu precisava lutar e me colocar na sociedade, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei, você me corrige se eu estiver falando alguma besteira. Eu não sei se é uma questão de a gente ter sempre esse choque, Camila. Eu acho que às vezes não precisa o choque. Quando aconteceu, eu tive essa situação de racismo na universidade, eu passei por outras situações pequenas. Nunca foi algo escandaloso, nunca foi algo que me colocasse em situação de extrema humilhação. Mas o racismo, ele é humilhante. Então, eu não sei se precisa essa situação extrema. Eu acho que muitas vezes, quando você começa a observar o dia a dia, é o cotidiano. São doses de cotidiano.
E você Sim. consegue ter em algum momento alguém, alguma coisa que te desperte para repensar aquela prática. De repente, esse vídeo que a gente está fazendo agora aqui vai levar uma pessoa a olhar e pensar assim: poxa, já aconteceu isso comigo. Poxa, eu sempre, como mulher, eu achei que o meu lugar, às 10 horas da noite, era sentada fazendo um chá para o meu marido. Eu Aham. pensei que esse horário eu deveria estar passando roupa. E não, de repente você pode estar aqui falando da academia, você pode estar aqui falando de teoria, falando da vida, e somos duas mulheres. Sim. Então são lugares que precisa de alguma coisa que dê um start, a pessoa vai conseguir despertar para aquilo e ela vai conseguir refazer os seus conceitos. A mulher mais feminista que eu conheci, ela era analfabeta e era minha avó. A Aham. minha avó me ensinou desde pequena que homem não mandava na gente, não. E a gente via isso porque meu avô nunca mandou. Aham. Então, assim, do jeito dela, ela conseguia se ver como mulher e como protagonista da vida dela. E essa marca fica dentro da gente, né? Eu queria te perguntar, você hoje morando na capital do país, né? Como que você se coloca, como você se coloca e se vê como uma mulher negra hoje na capital do país, onde a gente está vivendo um momento de bastante retrocesso em todas as esferas, a gente vive um momento de que a gente nem consegue dar conta de tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, tantos direitos sendo perdidos e tantos lugares de fala deixando de ser ocupados. E você que saiu do Sul, né, que é uma realidade que eu posso falar porque também sou de lá, é uma realidade muito diferente para mim vir do Sul e estar no Rio de Janeiro. Eu imagino que seja diferente para você também sair do Sul e ir para Brasília. Como é que você vê esse momento agora como uma mulher negra, né? Quando a gente conversou sobre essa live, toda a nossa conversa gira em torno disso. No momento, acho que a gente tem duas coisas. Uma coisa é a gente viver na capital, então Brasília, quando comparada a Porto Alegre, Brasília pode-se dizer que ela é uma metrópole. Então a Sim. gente anda na rua convivendo com pessoas de diferentes raças, de diferentes culturas, de diferentes línguas, porque a gente tem as embaixadas, a gente tem organismos internacionais. É um lugar para onde vem toda a gente de todo o Brasil. Então, os meus vizinhos aqui do lado da minha casa, eles são, de um lado, eles são baianos, do outro lado, eles são do Maranhão. Na frente, eu tenho vizinhos que são do Paraná. E isso traz uma diversidade muito grande. Nessa diversidade também aparecem as diferenças. As diferenças, elas são marcas da cultura do Brasil e algumas não são positivas. A gente vai ter diferença de raça, muitas vezes as pessoas sofrendo racismo. Vai ter diferença de classe, então algumas pessoas de algumas regiões, elas ocupam alguns espaços demarcados. Você vai ter o pessoal geralmente do sul e sudeste ocupando os espaços de mais destaque. E o Uhum. pessoal, as pessoas do norte e nordeste ocupando uma posição de mais inferioridade na pirâmide. Então são as pessoas que vão fazer o serviço braçal. Isso é Uhum. Brasília. Tem diferença do sul? Tem. O racismo aqui, ele é diferente, ele é um racismo, digamos que mais velado, Uhum. porque as pessoas também têm mais consciência. E Uhum. aí a gente tem a Brasília, que é a Brasília de realmente todos nós do Brasil, que é essa Brasília do poder. E a Sim. Brasília do poder, ela preocupa bastante, porque ela hoje é uma Brasília que sofreu um golpe. Uhum. Ela é uma Brasília, eu não tenho problema em usar essa palavra, eu sei que ela está proibida, mas ela é uma Brasília que sofreu um golpe. Nós tivemos uma interrupção no processo democrático do nosso país. Foi um golpe também formado a partir do machismo. Não se aceitou que uma mulher continuasse governando este país. Então, se impediu que ela começasse o segundo mandato. Então, a gente tem essa situação nessa Brasília. Este golpe, ele faz com que se volte atrás em muitas políticas públicas. Então, hoje a gente tem voltado atrás em políticas públicas para pobres, a gente tem voltado atrás em políticas públicas para negros, para quilombolas, que fazem parte da comunidade negra, e Sim. para indígenas. Ao mesmo tempo, a gente consegue pequenos avanços, e esses avanços eles vêm dos grupos que estão mais mobilizados e daqueles grupos que conseguiram um acesso maior
aos bancos, talvez, da academia, que são alguns avanços para a comunidade LGBTI. Então, a gente teve agora o reconhecimento do nome social, da troca de nome, Sim. mesmo que não tenha acontecido a troca de gênero fisicamente, de sexo, desculpa. Então, você pode trocar o nome. Nós tivemos também, no início do meados de 2017, o reconhecimento do nome social pelo Ministério da Educação. O que eu percebo? Nós precisamos nos articular e continuar lutando. Os grupos que estão articulados e que não deixam de falar, apesar de ser difícil de falar com o governo atualmente, eles conseguem, a passos bem mais lentos, manter algumas conquistas e até avançar. Mas não vejo isso como algo fácil de ser feito. E nem também muito querido. Você acha que a gente não está perdendo mais direitos ainda, principalmente porque os negros tiveram espaço nesse governo que você coloca como um processo, né? Que ocuparam de forma acadêmica e de outras formas esses espaços, tanto os negros quanto a população LGBTQI, que está nesses espaços de discussão e não permite que o retrocesso seja tão severo. Eu pego esse gancho dessa pergunta para te perguntar justamente sobre a questão da educação, que estar nesses lugares acadêmicos é importante justamente para isso, para que quando a gente sofre um baque do processo democrático, essas pessoas continuem ocupando esses espaços e brigando, ainda que de forma, como você falou, mais lenta. Como que a gente faz isso? Como que você pode avançar para que isso aconteça e permaneça? Eu acho, Camila, que eu fiquei um pouco confusa aqui no como a gente pode avançar. Acho que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a gente conseguir avançar no espaço acadêmico. E o espaço acadêmico, ele é um espaço fechado. Não, por mais que nós tenhamos política de cotas hoje, ontem eu falei para um auditório que devia ter em torno de 60 pessoas de pós-graduação. E se repetiu o mesmo fenômeno de 2001 na pós-graduação. De umas 60 pessoas, tinham umas 5 pessoas negras. Então, a gente tem hoje um avanço pela política de cotas da entrada de negros e de indígenas na graduação. Mas a gente não consegue este mesmo acesso à pós-graduação, a gente não consegue este mesmo acesso nas vagas de professores das universidades. Então, quando a gente conversa com os professores eles são brancos. E isso é absurdo, se temos negros formados onde eles estão. Quando nós vamos nos órgãos públicos, a gente não encontra servidores negros. Os servidores continuam sendo brancos. E aí um dado que eu acho que é importante nós analisarmos, a maior parte do número de pessoas que entra na graduação são mulheres. Mas os cargos de poder continuam sendo ocupados por homens. E os cargos que são ocupados por mulheres são ocupados por mulheres brancas. Eu te fiz essa pergunta porque justamente eu te fiz essa pergunta porque justamente eu esperava de você essa resposta. Porque ontem, conversando com a Sara, a gente falava justamente sobre isso. Sobre como os lugares de acesso para a graduação, eles te dão quando os negros e os indígenas, como você fala, conseguem avançar quando eles ocupam os cargos públicos. E aí a gente sabe que isso é em forma de concurso, quando você consegue chegar a um lugar mais alto, que também tem a ver com o estudo, mas também alguns cargos públicos não precisam de uma graduação. E aí a gente conversava sobre isso quando a mulher, o negro e o LGBTQI quer avançar na sociedade, dificilmente sem ser através do espaço público, você consegue alcançar as esferas mais altas. Então, é justamente isso que eu estava te perguntando.
se a gente não resolve na base, a gente também não consegue resolver lá em cima, e aí fica tudo uma confusão tão grande que é como a gente está aqui nesse momento discutindo. A gente nem sabe por onde você começa, porque a cota te coloca na faculdade, mas não te dá acesso à pós-graduação, que você não consegue competir, e também a gente vê que os professores também os negros também não ocupam esse espaço, né? A gente coloca aqui no nosso centro a mulher negra, né? Porque a gente está falando de mulher, principalmente, que é uma segunda questão, né? O homem negro e depois a mulher negra, que é uma coisa que a gente precisa discutir também, que a gente vê muitos negros ocupando espaço, mas homens, né? Que reforça aí a questão do patriarcado, que é uma segunda coisa que a gente precisa lutar. Já não basta uma primeira perda, a gente tem a segunda e a gente tem que ir lutando uma após a outra, né? E é importante, eu gosto de falar sempre, porque a gente tem essa escala no Brasil. A gente tem um posicionamento hoje que é o quê? A gente tem o homem branco, ele está em cima na pirâmide. Depois a gente tem a mulher branca. Depois da mulher branca, a gente tem o homem que não é branco, e aí eu vou colocar no lugar do não branco, negro, indígena e todo mundo que não for branco. E aí depois é que você tem a mulher, lá na base, a mulher negra. Tanto é que o maior número de empregadas domésticas, a maior parte das empregadas domésticas no nosso país hoje, elas são mulheres negras. Por quê? Sim. Porque elas estão lá cuidando da casa, cuidando da base. Então elas estão na base dessa pirâmide. E para além do espaço público, e eu falo muito do espaço público porque o meu lugar de vivência é muito lugar, é o espaço público, é a universidade, são os órgãos públicos. Eu já trabalhei em diversos organismos internacionais, já trabalhei durante bastante tempo no Ministério da Educação também. Então, esse é o meu lugar de trânsito. Mas mesmo nos demais espaços, nos espaços privados, nas empresas, você não vai encontrar lugar para que nós tenhamos executivos e executivas negras. Isso é justamente o que muito a gente menos indígenas, porque indígena só pode cuidar de indígena. O negro ainda se permite que ele faça um outro trânsito, mas a mulher indígena ela só pode cuidar de indígena. Se você for para uma universidade, uma escola privada, o número de professores negros ele vai ser também muito pequeno. Agora, se você for olhar as pessoas que trabalham na limpeza, esse número já não é mais tão pequeno. Então, o que mostra o quê? Que a gente tem um racismo no país que demarca as pessoas por raça e também demarca elas em uma determinada classe social. As políticas públicas que se esvaem e que se perdem hoje, elas contribuem para que esses lugares sociais eles continuem marcados. No momento que a gente tira a Bolsa Família de uma mulher negra, que antes conseguia manter o mínimo para sua família, para os seus filhos, tirando a Bolsa Família dela, ela vai ter que aceitar um subemprego. Sim. E no momento que ela aceita um subemprego, o filho dela deixa de ser cuidado, e no momento que essa criança deixa de ser cuidada, ela vai para a rua, ela fica marginalizada e ela sai da escola. E aí o ciclo, ele vai se renovando. Esse é mais um negro que não vai entrar na universidade e que ou ele vai para a estatística do crime, ou se ele tiver sorte, ele vira um trabalhador braçal. Então a gente precisa sempre cuidar quando a gente olha as políticas públicas que hoje se perdem, nesse sentido. O que a gente está perdendo com uma forma bem mais ampla? Quando a gente olha a Base Nacional Comum que não trata das questões de gênero. A gente está dizendo o que para meninos e meninas? Que não existe gênero? Que o gênero é só o gênero textual? Que não é importante a gente discutir gênero? A gente está dizendo que é todo mundo igual? Mas quando a gente entra na sala de aula, não é tudo igual. Ontem, há 2, 3 dias, uma colega de educação infantil me mandou um dado que eu fiquei horrorizada. Uma turma de uma escola de periferia selecionou 26 alunos de idade de 5 anos de idade. Apenas 5 meninas foram selecionadas. Será que não precisaria também de uma cota para meninas nessa comunidade? Porque as meninas ficaram de fora. Por que só os meninos foram selecionados? Então, é essa realidade que a gente precisa verificar junto com as políticas públicas e que elas, hoje, pela falta de interesse político com a diversidade, elas começam a decair.
É que, na verdade, a gente coloca sempre a mulher num espaço de vulnerabilidade econômica, né? A gente tem, como você falou, uma bola de neve que vai se perpetuando e de geração em geração, em geração em geração. Lembrando que a gente está num país que aboliu a escravidão há 100 anos. O que é... Quantas gerações? A gente tem o quê? 2 gerações, no máximo. Né? Como você estava falando, a sua avó ou bisavó tinha marcas, né, da escravidão. Então, você de alguma forma começou um processo de equiparação quando a gente sabe que a maioria, a realidade das famílias hoje não são assim, né? Elas estão perpetuando essa questão dos subempregos das mulheres que são arrimo de família, que são abandonadas pelos maridos, que precisam trabalhar, que não têm condições de estar olhando o filho 24 horas por dia, que coloca mais uma vez os filhos numa questão vulnerável. E como que faz? A gente vai pegar todo mundo e vai amarrar e botar dentro de um saco e dizer, não quero olhar para isso, deixa isso acontecendo, e depois a gente só sabe reclamar de segurança e tem intervenção federal numa segurança que a gente sabe que é uma bola de neve que começa lá atrás nas políticas públicas que estão sendo destruídas pouco a pouco. Só não acabaram de todo porque a gente já falou que tem pessoas aí ocupando espaços de fala. E aí a gente falou sobre os espaços de fala acadêmicos. E eu queria te perguntar se você acredita que esses espaços de fala também estão fora da academia, que muitas vezes, como você falou aqui, e a gente também sempre fala, esses espaços acadêmicos, às vezes, eles ficam reduzidos a quem é acadêmico, quem não tá na universidade acaba não participando disso, né? Mas a gente sabe que tem mulheres nas periferias que não têm um segundo grau e que estão aí levantando as pessoas e ocupando esses lugares de fala, né? Então, quando as pessoas falam sobre a educação vai transformar, mas que educação? De que forma? Acho que você fala uma coisa bastante importante, Camila, muito importante mesmo. E é importante porque quando eu falo que eu sou uma acadêmica, eu não sou a acadêmica que fica lendo gramática. Uhum. Eu sou uma acadêmica que trabalha hoje com literatura contemporânea, com educação em direitos humanos e trabalhando com textos que estão sendo produzidos nas periferias. Então, hoje as pessoas muitas vezes pensam que o espaço de fala, ele está restrito à academia. Não, ele não está restrito à academia. Você tem esse espaço de fala aqui, onde nós estamos. Sim. E um blog, o trabalho da imprensa, ele não é um trabalho acadêmico. Tanto é hoje que há uma preocupação no ano eleitoral muito grande com essa produção. A gente pode se preocupar com as fake news, mas talvez não seja exatamente esse o problema, não sejam as notícias falsas que incomodam, mas são esses espaços alternativos que não estão sendo dominados pelos grandes grupos econômicos da comunicação. Então, aquilo que você tem como pressuposto no Prensa de Babel não é dominado por um outro veículo. E esse é também um espaço de produção de conhecimento, ele é um espaço de debate e ele é um espaço importante para a sociedade. A gente tem nas comunidades, e quando eu falo comunidades, eu não estou falando somente no sentido de comunidade, que é o que o Rio de Janeiro tem, mas as comunidades de todo o Brasil. A gente tem muitos grupos hoje de pessoas que, ligadas à cultura, elas fazem projetos de educação muito mais amplo, não é uma educação somente formal. A educação formal é importante sim. Nenhuma pessoa deve ser alijada do direito de estar na sala de aula. Ela precisa estar na sala de aula, precisa ter professor, ela precisa ter merenda, ela precisa ter livros, ela precisa de tudo isso. Mas ela também precisa de cultura, porque a cultura também educa. Então, uma comunidade que tem um lugar para as pessoas praticarem esporte, que tem um centro comunitário que oferece um curso, que tem um centro comunitário que oferece roda de leitura, isso tudo é muito educativo. E para mim, hoje, eu até fiquei assim, um pouco envergonhada, porque eu não sabia como é que a gente entrava numa live hoje, e eu me dei conta de que a gente fica um pouco ultrapassado. Eu acho que as mídias alternativas, elas estão trazendo um empoderamento muito grande, e é muito bom a gente ouvir essa meninada que está vindo. Sim. A gente tem hoje pessoas que se formaram e tem nome acadêmico, inclusive nas redes sociais. E para as mulheres, isso é um espaço importantíssimo de ser ocupado.
Nós temos hoje um monte de site, um monte de páginas que são importantes como meio não só de formação, mas até mesmo de denúncia de abuso que mulheres e que as pessoas sofrem. Então, eu acho que a educação a formal é importante, mas esses espaços alternativos, como alternativa, se eles são alternativos, eles realmente são alternativa para toda a falha da escola. E na verdade, assim, o que a gente está fazendo aqui é realmente dar visibilidade, né? É poder não vir aqui dar uma aula ou vir aqui colocar um vídeo explicativo, mas é fazer a troca, trazer a experiência de alguém com a experiência de outra pessoa, de alguém que faz um comentário, de alguém que compartilha com outro comentário, e é isso que a gente quer fazer, que a gente quer estar atento ao que as pessoas estão falando, e principalmente nessa semana, e a gente está pensando seriamente em esticar para o mês inteiro, porque tem muitas mulheres fazendo coisas muito importantes e que elas precisam de visibilidade. E principalmente, eu acho que a gente está num momento também de escutar, que nem você estava falando agora, a galera mais jovem, que inclusive a gente está com uma situação aqui em Búzios de fechamento do ensino médio e os alunos estão mobilizados. E isso é muito importante, a gente vê como esses lugares de fala, a própria internet, os sites, as páginas, elas estão fazendo esse trabalho de empoderar o jovem, de compreender quais são os seus direitos, porque eu, sinceramente, na minha época de aluna, nem poderia imaginar pensar em ocupar uma escola. Então, assim, isso a gente está falando o quê? 15, 20 anos, e é uma diferença muito grande para essa juventude. E eu olho para os meus filhos, como eu sempre falo nas minhas lives, eles estão muito antenados no que está acontecendo e nos direitos que eles têm, né? E eu acho que isso é uma coisa no Brasil inteiro. Bom, eu acho que é importante. Acho que vocês ouvirem os meninos e as meninas é bastante importante. É importante dar voz para que eles possam se manifestar, para que eles possam dizer para que vieram e também para que eles tenham consciência da importância deles para a nossa sociedade. A gente está vivendo um momento bastante sombrio e a gente não sabe nem se vai ter eleição de fato esse ano. E esses jovens precisam estar mobilizados. E cabe a nós, os adultos da relação, chamá-los para essa responsabilidade. E a gente está aqui para trazer empoderamento e informação. A gente não está aqui para se vitimizar, nem para falar como uma colega que escreveu nos comentários, que não é para fazer mimimi, é para a gente se empoderar como mulher e principalmente exercer a sororidade. Principalmente entre nós mulheres, a gente está aqui falando sobre empoderamento feminino e ocupar os nossos lugares também, que a gente tem muito a contribuir nesse processo aí de reconstrução do nosso país, que perpassa por questão de lados ou decisões ou pessoas. A gente quer um país que possa abraçar todo mundo, e principalmente aqui, que a gente está falando sobre a mulher negra. Eu vi o comentário da moça aqui abaixo e ela falou quanto mimimi. E não é uma questão só de sororidade, Camila. É quando a gente vê que o racismo, ele não é uma prática que é minha ou que é sua. Uhum. O racismo, ele faz parte da estrutura do nosso país. Sim. O machismo, ele não é uma prática minha ou uma prática sua. O machismo faz parte da estrutura. E o que é fazer parte da estrutura? O nosso pensamento, ele foi feito, ele foi organizado, ele foi construído de forma racista e machista. Uhum. Então, mais de uma vez já aconteceu de eu me perceber atravessando a rua quando eu vi um homem negro. E por que eu atravessei a rua? Porque eu achei que ele iria me assaltar. E isso é o quê? Isso é uma prática racista. E essa prática racista pode vir de um negro. Mais de uma vez, eu já me vi fazendo coisas dentro da minha casa que eu imaginava assim, não, essa função é minha, e essa função é minha. Eu perguntei, por que essa função é minha? Porque eu sou mulher. E isso é o quê? É o machismo. Isso é estrutural e a gente precisa, só tem uma forma de desconstruir isso. É a gente estudando e a gente conseguindo ouvir.
mas nós também vivemos um momento em que falta a empatia e falta a capacidade das pessoas de ouvir para se colocar no lugar do outro. Então, quando a pessoa não ouve, ela vai e diz, é muito mimimi, ela nem se preocupa que existem outras notas musicais, ela simplesmente se nega a ouvir o que o outro tem a dizer. Ela acha que o que ela pensa está certo, ela acha que o que ela faz está correto. E não é isso. Bastava ela ouvir. Precisa ela, de repente, ouvir e entender que a história dela, que é uma mulher branca, que provavelmente não passou pelas mesmas coisas que eu passei, talvez não tenha chegado ou tenha ultrapassado o lugar onde eu cheguei, ela é diferente. E ela vai conseguir perceber que mesmo na nossa diferença existem coisas que nos aproximam. Provavelmente ela já foi mandada passar roupa na casa dela. Porque esse é o lugar de qualquer mulher. Não é só a mulher negra, não é só a mulher branca que vai passar por algumas coisas. Mas é um momento difícil do nosso país, um momento em que a gente tem uma polarização e essa polarização ela só vai ser vencida através desses pequenos espaços que a gente abre. Não adianta nós imaginarmos que vai ser um programa de uma grande rede de televisão, uma rede de televisão global, que vai fazer algo que coloque as pessoas para ouvir. Não. São esses espaços que a gente ocupa é que fazem com que isso aconteça. E também acho que é importante uma coisa ser dita, Camila. Eu acho muito importante mesmo. Nós precisamos ter calma. Quando a gente ouve a pessoa dizer isso, às vezes é necessário simplesmente trazer o esclarecimento de uma forma calma, sem violência, sem brigar. Às vezes dá vontade de brigar, de dizer palavrões, de fazer uma série de coisas. Mas não é isso que vai fazer com que essa pessoa mude de ideia, porque isso é bem... A ideia dela é muito pré-concebida, é muito antes dela. Então essa pessoa cresceu ouvindo isso e é difícil você desconstruir. É difícil você, em algum momento, dizer assim, meu Deus, aquilo que eu imaginava que era branco não é branco, é preto. Aquilo que eu imaginava que era vermelho pode ser cor de laranja. Isso é muito difícil de ser desconstruído. E a gente está num processo de desconstrução como mulher também, né? Quando eu falo que a gente se conhece há muitos anos e vivemos vários períodos aí juntas e se trocando, a gente está se construindo também, né? De se entender como mulher e tirar também, desconstruir esse machismo que está dentro da gente e que aqui a gente não está direitos. Por ter direito, onde o marido e a mulher ocupem os mesmos espaços, tenham as mesmas responsabilidades, onde não existam papéis pré-definidos e que acabe esse sofrimento de que você é homem, eu sou mulher, você faz isso, eu faço aquilo, ou nos espaços de trabalho também, na sociedade, não existem papéis que são feitos para os homens. Aqui é o homem que comanda e a mulher faz isso, ou a mulher serve só o cafezinho, ou só é secretária. Não, a gente está buscando esse espaço e esses direitos e que a gente está em um processo, né? E é um processo que ele vai ser lento, em alguns momentos ele vai ser doloroso, mas ele é um processo importante e nós precisamos passar por ele. Não tem como nós acordarmos amanhã e estarmos num mundo menos machista. Eu tenho aqui, a gente que tem nos ouvindo agora, tem uma amiga minha, é a Juliana. A Juliana é uma mulher negra que é policial. E a Juliana consegue fazer diferença neste espaço. Ocupar um espaço de polícia, na polícia, sendo uma mulher negra, não é uma situação fácil. Eu tenho aqui a minha amiga Michele, que trabalha com diversas questões de raça, e ela também está fazendo diferença nesse espaço. Eu aqui estou olhando as pessoas que entraram. Uma ex-aluna, que é a Andressa. A Andressa fez um trabalho sobre o Pantera Negra e foi um trabalho esplendoroso. Esse trabalho tem 2 anos e agora saiu o filme. Então, a Andressa já estava antecipando esse trabalho e ela hoje está trabalhando isso com os alunos. E essas coisas, elas vão levando à construção de conceito de raça, de conceito de classe, de conceito
de gênero, de conceito de lugar de fala, e talvez, imagino que daqui a algum tempo a gente vai chegar numa sociedade que seja uma sociedade educada em direitos humanos, uma sociedade que respeite, uma sociedade que acolha, uma sociedade que não defina as pessoas pelo seu gênero, não defina as pessoas pela sua orientação sexual, mas a gente está longe disso. Mas a gente não pode perder a esperança. Acho que se a gente continuar sempre num discurso tão negativo de que as coisas não melhoram, de que as coisas não vão mudar, a gente não avança e a gente não percebe que já mudou muito. De 2001 para cá, são quase 20 anos, a mudança é imensa. Eu entrar dentro da universidade e ver uma série de estudantes negros no corredor é uma coisa que me deixa muito feliz. O meu sobrinho, ele saiu da escola, terminou o colégio no ano passado e sem fazer cursinho, sem fazer nada, ele foi aprovado já numa universidade pública. E na primeira chamada. Então, isso tudo é uma mudança. A gente tem uma mudança no país, a gente tem uma mudança na educação, a gente tem uma mudança nos professores. É lento. É um processo lento, é um processo doloroso, mas ele existe. Eu estou falando com todas as minhas convidadas, quando a gente vai se aproximando do final da nossa live, sobre a questão da representatividade. A gente está num ano eleitoral, né? Como você falou, a gente nem sabe se de verdade a gente vai ter eleições como a gente acredita que tem que ser, como de forma democrática. A gente está aí observando o movimento. Mas você hoje, como mulher negra, se sente representada por alguém na política? Espera e tem esperança? Você acha que é necessário ter uma mulher negra como representante? Como que você vê isso na questão política hoje? Você acha importante essa representatividade? A Sara ontem, que é uma mulher trans, respondeu essa pergunta dizendo que o ideal é ela sempre vota e busca representatividade em outra mulher trans ou que defenda os direitos do LGBT. E essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Você acha que é preciso votar assim, dessa forma, ter esse tipo de representatividade? Eu acredito que a representatividade ela é muito importante, sim. É importante a gente ter representatividade, é importante que nós tenhamos mulheres negras ocupando espaços na política, mulheres negras sendo deputadas, mulheres negras sendo senadoras, mas é um espaço, nos espaços mais altos de poder, que é o Congresso Nacional, a gente sabe que para além da questão da representatividade, a gente tem hoje um problema bem sério também de dinheiro. Então, na hora de fazer o meu voto, eu busco olhar a representatividade para além de uma questão de gênero, para além de uma questão de classe ou raça. É realmente vendo se eu estou representada no plano político. Sim. Então, a proposta política do candidato, ela precisa me representar. Hoje, se eu for falar para vocês, uma mulher que me representa na política e que vai ser candidata no próximo ano é a professora Macaé Evaristo, de Minas Gerais. É uma mulher que eu admiro muito e é uma mulher que será candidata, mas ela está lá em Minas Gerais, não está aqui no DF. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar, vou pensar numa pessoa negra que é política e que não me representa e nunca me representaria, por exemplo, é o Fernando Holliday. Esse menino não pode ser representativo de uma pessoa negra que tem o mínimo de discernimento do que são aspectos raciais. Então, eu costumo sempre olhar qual é o plano de governo da pessoa. Se no plano de governo dela eu percebo que há uma representação para minha classe, a possibilidade, ela já passa a me representar. Não necessariamente ela vai ter que ter a mesma condição que eu. Porque as nossas condições são muito diferentes. Então, hoje eu digo hoje porque a gente tem identificações, hoje eu sou uma mulher negra, isso não vai mudar. Eu sou uma mulher heterossexual, isso é hoje, eu não sei como vai ser minha orientação amanhã, isso a gente muda. Eu sou uma mulher casada, eu não sei se amanhã eu continuo também casada. Então, seria difícil dizer que eu quero alguém exatamente como eu me representando nos espaços de poder. Mas eu posso ver como a minha situação e aquilo que eu acredito para o mundo está representado no plano de governo. E aí foi onde houve a nossa
ruptura, porque nós tínhamos um plano de governo em que, por exemplo, eu me via representada e 54 milhões de brasileiros se viam representados, e foi rasgado e se hoje coloca esse plano de governo que está dado. E não é o plano governo que foi eleito, né? Ainda que o vice desse plano de governo esteja aí, ele aplica hoje um plano de governo completamente diferente do que a gente, do que a maioria votou para que aconteça. E essa fala sua me dá certeza de que aqui o Prensa está caminhando para o lugar correto, porque a gente luta por esse tripé, né, que eu falei para você antes, que eu penso que a linha editorial tem um tripé, que é a questão da mulher, do negro e da população LGBTQI. E a gente está nessa linha editorial. Não significa que a gente fala só sobre isso, mas que as nossas pautas de visibilidade são baseadas nesse tripé, que a gente considera aí uma minoria. E você trouxe para a gente aí um pensamento, que eu vou até passar para o meu editor aqui, que é a questão do indígena também, que a gente está deixando a desejar aqui no Prensa e precisamos conversar e que talvez esse tripé precise ganhar um pé a mais. E a gente vive aqui uma redação, os nossos jornalistas, que a gente não. A gente está aí procurando fazer a diferença, né? Eu e o Vitor aqui, junto com o nosso sócio no Prensa, somos héteros, somos brancos e não somos negros. Então, a gente também está aqui dando voz sem ser exatamente essas pessoas, né? Então, acho que a gente está caminhando para o lugar correto e buscando aqui muita informação. A gente sabe que algumas vezes a gente desliza, né? Principalmente quando a gente vai conversar. E a gente está aqui para aprender também. Eu aqui com você hoje me considero aprendendo, como eu me considero aprendendo com a Gabi na terça, na segunda, como me considero aprendendo com a Sara ontem e com as outras mulheres que passaram por aqui, deixando essa contribuição não só para mim, mas para quem está assistindo junto com a gente. Acho que esse é o papel do Prensa e eu quero te agradecer por ter trazido de forma tão clara e como você sempre essas questões aqui no Prensa ao vivo, já passando quase 11 da noite, a gente aqui conversando sobre essas questões tão importantes. Tá, eu também agradeço muito pela oportunidade, Camilo, agradeço realmente a oportunidade de estar com vocês e eu desejo que vocês realmente continuem tendo sucesso no jornal, que vocês consigam manter essa linha editorial, que é uma linha que trabalha a partir dos direitos humanos e da diversidade. Pensar representatividade, pensar direitos humanos, pensar raça, pensar classe, pensar gênero não são tarefas fáceis, mas elas são bonitas. E os resultados, eles vêm. Então, parabéns para você, parabéns para o Vitor, e um beijo muito grande para as crianças. Eu quero te agradecer profundamente mais uma vez e te desejar sucesso aí em Brasília, que você possa ser um braço aqui nosso nessa capital que está precisando tanto do nosso olhar mais profundo. É a capital do nosso país. Eu, como uma pessoa espiritualista, acredito que a gente precisa estar sempre de olho e buscando que as coisas aconteçam e querendo que o país realmente encontre esse caminho para que a gente possa voltar a ter uma política pública de direitos humanos, como você está falando, e para que a gente avance nessas pautas sempre. Obrigada, obrigada, obrigada. E fica o convite para você vir para Búzios. Precisa vir, hein? Então tá bom. Obrigada, um beijão para você. Obrigada, pessoal de Búzios, e até uma próxima. Um beijo. Beijo. E para você que ficou com a gente aqui até agora nessa live, a gente estava conversando com a Rose, que estava falando com a gente desde Brasília aqui, a gente dividindo esse momento de conversa tão importante. Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que estavam aqui comentando, que estavam aqui com a gente até agora. Eu agradeço profundamente as pessoas que comentam, que mantêm uma classe incrível aqui nos comentários e nos compartilhamentos. A gente sempre fala que quando a gente fala sobre esses assuntos tão delicados, a gente tem uma coisa chamada hater,
que faz comentários bem negativos e a gente não vê isso aqui no Prensa. Eu fico muito feliz, significa que a gente pelo menos está sendo respeitado na fala para ser ouvido, para respeitar o nosso convidado que vem aqui com tanto carinho dividir com a gente, principalmente a Rose aqui que veio trazer essa trajetória e foi tão difícil para a gente entrar ao vivo aqui. E eu disse e garanti que a gente ia conseguir ter um papo muito legal. Quero dizer para vocês também que essa live vai estar depois em forma de vídeo lá no nosso canal do YouTube. Então, se você não curtiu a nossa página aqui, Prensa de Babel, tá aqui na live, aproveita, já curte, bota lá para seguir, para você poder receber o nosso conteúdo, que é diário, com muita atualização aqui do interior do Rio e da capital. E a gente tem um plano ousado de poder falar em breve, muito breve, para o Brasil todo. E para isso a gente precisa que você compartilhe aí a nossa live, que você compartilhe a nossa página, curta, comente. E também siga a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube. E lá tem outros vídeos com entrevistas aqui muito bacanas. Para quem não conhecia o Prensa, a gente faz esse trabalho aí há 1 ano e meio e pretende continuar por um bom tempo. E amanhã, Dia Internacional da Mulher, a gente vai ter uma convidada aqui que eu anuncio para vocês no meio do dia, que vai falar sobre um assunto bem legal e eu espero que vocês estejam aqui de novo com a gente amanhã certinho às 9 da noite. Então é isso, tenham uma boa noite, obrigado por estarem até aqui e até amanhã às 9. Tchau, tchau.